A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse dia. Nós estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar minha vida a Jesus, eu escolhi entregar minha vida ao Cristo, ao Filho de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. Foi a melhor decisão que eu já tomei. E esse é o desejo do meu coração. É que você tenha Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu pastor. É que você entenda que Ele é uma pessoa viva, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, e que Ele é o caminho que nos leva até o Pai. E Ele, Jesus, Ele está disponível e tem o maior prazer em cuidar da sua vida. Basta você querer, basta você deixar e entender quem Ele é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é uma pessoa maravilhosa, viva, entenda, seus olhos não estão vendo Ele, mas Ele é vivo. Jesus é uma pessoa que fala, se comunica, que sente o que você passa, porque Ele passou por dores. E Ele é um homem que conhece as dores. Então Ele sabe quem é você, Ele conhece você. Então compartilhe com Ele a sua vida, conte para Ele os seus problemas. Traga Jesus para a sua vida, para fazer parte das suas decisões, daquilo que você tem que falar, que você tem que responder, que você tem que negociar, como você tem que agir. Vai pedindo a direção a Ele, porque Ele tem sempre uma palavra amiga para nos direcionar e fazer a vontade de Deus. O amor de Jesus pela nossa vida é algo que não tem como se medir. E sobre essa pessoa maravilhosa é que eu quero falar. Uma pessoa que atravessa o mar, que enfrenta a tempestade, que sai à noite, mas vai em busca da ovelhinha perdida. Esse é o bom pastor. Ele é o bom pastor, Jesus Cristo. E sobre essa pessoa linda e maravilhosa, eu quero falar. Nós estamos aí caminhando com Jesus pelo Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero ler a palavra para a tua vida que está no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Então quem está acompanhando as mensagens sabe que ontem nós lemos esse mesmo texto que eu vou ler agora. Porém, Deus me mostrou uma coisa nova de ontem para hoje e eu quero compartilhar isso com você. E está no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, que em outras traduções fala Gadarenos. Era uma região de um povo. Para entender bem aqui, nós vamos voltar um pouco, tá? Mas no versículo 2 diz o seguinte: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros e o encontrou. Para que a gente possa entender um pouco mais, a gente tem que voltar e ler o final do capítulo 4. Então vamos lá. Que diz assim: Jesus ainda explicando sobre a parábola do semeador para os seus discípulos, conta para ele outras parábolas e finaliza no grão de mostarda.
E Jesus conta uma parábola e diz o seguinte: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Isso ele estava explicando aos discípulos que estavam com dúvida sobre a parábola do semeador. Jesus ainda estava explicando a parábola do semeador e conta outra parábola, que é a do grão de mostarda, para poder ilustrar. E diz o seguinte: é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus estava contando essa parábola, dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, é como um grão de mostarda, que por ser a menor semente, mas que quando planta essa sementinha pequena, ela cresce e fica uma árvore tão grande que as aves do céu podem se abrigar na sua sombra, podem se abrigar nos seus galhos, ela dá abrigo. E agora ele diz: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E aí, vocês sabem da história, eles atravessaram para o outro lado. Nessa travessia houve uma tempestade muito grande. A fé dos discípulos ali estava sendo provada. E eles dizem: quem é esse aí que acalma o vento, que acalma a tempestade? E Jesus disse: por que é que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E agora chega no capítulo 5, versículo 1, que nós lemos, que diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E foi aqui onde ontem, depois da mensagem que foi ministrada aqui, eu fiquei ali com ela ainda meditando. E quando eu cheguei em casa, Deus me fala uma coisa muito forte ao meu coração no mesmo texto. E quem sou eu para estar questionando a Deus se vou pregar no mesmo texto, hein? Quantas vezes for necessário, quantas vezes Deus quiser, eu estou aqui só para fazer a vontade de Deus, somente. Então creio eu que Deus vai falar muito ao seu coração, como Ele falou ao meu, quando eu cheguei em casa ainda meditando no texto que tinha ministrado pela manhã. E aí Jesus me mostra uma coisa maravilhosa. Deus vai lá e abre o meu entendimento para compreender uma coisa maravilhosa. Jesus tinha passado o dia pregando para as pessoas. Jesus tinha passado o dia ensinando as pessoas. E quando chega em casa, os discípulos olham para ele e dizem: olha, Senhor, nós não compreendemos a parábola. E o Senhor pode nos explicar? Jesus disse: claro que sim. Mas se vocês não entenderem aquela, então como vão entender todas as outras? Então senta aqui que eu vou contar para vocês algumas coisas. E começou a explicar para os discípulos o significado da parábola do semeador. Nesse ambiente, Jesus vai e cita a parábola de um grão de mostarda. Olha, uma sementinha pequena, mas o reino de Deus é assim. É como um grão de mostarda. Por menor que seja a semente lançada, ela vai crescer. Ela vai crescer, ela vai crescer e vai dar muito fruto. E eles atravessam o mar, chega nesse homem. Quando chegam lá, Jesus começa a ministrar sobre a vida daquele homem. Ele tinha passado o dia todo ocupado. Quando os discípulos pensavam que iam descansar, Jesus: opa, peraí, nós temos que atravessar. E por que atravessar? E por que ir lá para o outro lado, se ali existia uma grande multidão que estava querendo ouvir Jesus falar? Por que é que Jesus tem que atravessar lá para o outro lado? Por quê? Aí é que está. Porque Deus sente a sua dor. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe do que você vive, a opressão que você sofre,
a perseguição, a humilhação que você sofre das pessoas, o descaso que as pessoas fazem de você, Deus sabe. E Ele deixa 99 para cuidar de você. Ele deixa 99, não se cansa, trabalha sempre ao nosso favor. Já era noite, mas Jesus diz, vamos atravessar para o outro lado. Eu acredito que os discípulos ficaram se perguntando o que é que ele quer lá do outro lado. O que é que ele vai fazer uma hora dessa? Por que não vai de manhã? Por que é que a gente não descansa? Por quê? Porque Jesus sabia que lá do outro lado existia alguém que estava passando por uma luta muito grande. E ele vai em busca daquela vida preciosa. E ele vai em busca daquela pessoa, porque ele sente a dor do outro. Independente da pessoa estar no pecado, de estar cheio de demônio, independente do que a pessoa esteja passando, Jesus conhece o nosso coração. Jesus olha para a nossa vida de um ângulo totalmente diferente do que as pessoas nos olham. As pessoas nos medem pelo que nós aparentamos ser, e Jesus nos mede por aquilo que realmente somos. E esse homem era assim, era uma pessoa que vivia se cortando, vivia nos sepulcros, vivia andando sem roupa, gritando, ou seja, opresso, fazendo a vontade de Satanás, mas sofrendo. Talvez hoje pessoas da sua família estejam totalmente presas a drogas, a vícios, passando por uma situação que ninguém quer passar, e a gente olha de um jeito diferente e diz, esse aí não tem mais jeito não, de novo, caiu de novo, tem mais jeito não, esse aí lá quer nada com a vida. E a gente vai condicionando a pessoa àquela situação que ela já está vivendo. É melhor a gente fazer de conta que não vai dar certo do que colocar o joelho no chão e se dedicar em oração, interceder por a vida daquela pessoa para que Deus restaure. Então, quando as pessoas não querem lutar, elas abrem mão e fogem da luta. E agora eu vou ter que arranjar um culpado para justificar a minha saída, a minha ausência do campo de batalha. E agora o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse aí não tem mais jeito, que ele não quer nada com a vida, que ele não melhora mesmo, que ele não quer mudança, que já faz tanto tempo que ele está na igreja, e na igreja ele é uma pessoa, mas em casa ele é outra pessoa. E a gente vai começando a arranjar justificativa para não lutar por aquela causa. Mas existe um que está de olho na nossa vida, e pode o mundo inteiro nos abandonar, pode todas as pessoas nos caluniar, nos difamar, nos rejeitar, mas ele se importa com a nossa vida. E o amor que Deus sente pela nossa vida não tem como comparar. É uma coisa que não se explica. Para um homem endemoniado, para um homem gadareno, para um homem que estava numa região complicada, de um povo complicado, aos olhos humanos não tinha de jeito nenhum saída mais. Não tinha como aquele homem sobreviver vivendo daquela forma. Ele ia morrer. Mas um dia a graça chega. Um dia Jesus aparece. E com Jesus vem a esperança. E com Jesus vem o renovo. E com Jesus vem uma nova oportunidade. E com Jesus vem uma nova chance. Então pare de dizer que essa pessoa não tem jeito. Pare de dizer e de querer acreditar que essa pessoa não vai sair da situação que ela está. Porque quando Jesus aparece, tudo se transforma. Quando Jesus aparece, a esperança de um sonho, de um futuro, vem com ele.
E aí você começa a sonhar novamente. Aí você começa a viver novamente. Eu lembro que por um período da minha vida, eu viciado em cocaína, viciado em droga, já não tinha mais jeito aos meus olhos. E eu dizia, meu irmão, minha vida é essa aqui, então eu vou usar droga todo dia. Eu só sei trabalhar se eu usar droga, só sei fazer isso aqui se eu usar droga. E Satanás foi alimentando isso na minha mente. E eu fui usando droga todos os dias. Chegou um dia que o traficante chegou na minha porta de manhã cedo. Isso, eu já tinha ligado para comprar mais droga. E ele chega na minha porta de manhã cedo e diz assim: tu não tem medo de morrer, não? E eu disse, por quê? Ele disse, porque tu usa muita droga. E aquilo ficou dentro de mim. Eu tinha entregue minha vida para Jesus, criança, entre 9, 10 anos por ali, 14 anos, não lembro exatamente a idade, mas foi nesse período. E a minha vida era dele. Eu sempre entendi que Jesus era o caminho de Deus, que nos levava até Deus, levava até o Pai. E eu entreguei minha vida a Ele por mais que eu acho que foi uma decisão minha. Eu sei que foi o próprio Espírito me guiando ali pelo caminho. E eu sabia que a minha vida era dele. Mas eu estava perdido, eu estava cego, estava mergulhado no pecado, vivendo uma vida errada, andando por um caminho de morte. Mas mesmo assim, andando por esse vale da morte, Ele nunca deixou de estar comigo. Nunca deixou de estar ao meu lado. E foi trazendo convencimento, até uma oportunidade Jesus aparece. Ou melhor, eu deixo Ele entrar. E Ele mudou toda aquela situação daquela pessoa que vivia se cortando com droga, vivia se cortando com a vida de pecado, com a vida errada, vivia se ferindo, se maltratando. Jesus foi lá e estraçalhou com aquilo que me prendia, me libertou. E para a glória de Deus estou aqui, livre pelo Senhor, trabalhando para o Senhor. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível em nenhuma área da nossa vida. A área da nossa vida que ainda não se resolveu é porque nós não demos o acesso para Jesus entrar e trabalhar naquela área. Mas se eu der acesso a Deus para Ele entrar e trabalhar em determinada área da minha vida que eu ainda perco batalhas, Ele vai me libertar e eu vou vencer também. Ninguém acreditava mais que esse homem mudasse de vida. Ninguém acreditava mais que esse homem um dia fosse sonhar em ter um futuro, em ter uma família, em ter uma profissão. Ninguém acreditava mais, era impossível. Até ele próprio, eu creio que nem acreditava, mas sofria. E Deus vê a nossa necessidade, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe exatamente a nossa dor e vem de encontro à nossa vida. Então, por isso, não duvide que alguém pode mudar, porque pode. Por mais que você não creia, você não acredite, mas não depende de você, depende de Deus. Depende única e exclusivamente de Deus. O que vai gerar a mudança na vida de cada ser humano, de cada um de nós, é a permissão que nós damos para Deus entrar. Quando Deus entra, meu irmão, a mudança acontece. E quando Jesus chega nesse lugar, que esse homem vem correndo, ele
possesso de demônios vem e se prostra aos pés de Jesus. Eu vou ler de novo o texto, que diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, e nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes havia sido acorrentado pés e mãos, e ele arrebentava com as correntes e quebrava as barras de ferro em seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, se cortando com pedras nos sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quem correu e se prostrou, foi os demônios ou foi o homem? Para pensar um pouquinho. Ele estava possesso de demônio, mas quem correu e se prostrou foi ele. A Bíblia diz que foi o homem. Naquela hora ele lutou com o que estava dentro dele e correu. Ele correu. E quando chega lá, meu irmão, Jesus identifica o problema. Aí manda a capetada sair. E os demônios gritam. E eu não vou dar ênfase a isso. E o homem foi liberto. Ontem, quando eu cheguei em casa, o que mais Deus ministrava no meu coração era isso. Era o amor dele por uma vida. E nós somos bons para menosprezar as pessoas, diminuir as pessoas e condicionar as pessoas a uma condição que ela está, mas ela não é aquilo que ela está passando. Ela não é. Jesus ama o homem, vem de encontro a ele, chega, liberta aquele homem. E agora? Jesus põe em prática a parábola que ele mesmo ilustrou para os discípulos e disse assim: com que eu compararei o reino de Deus, hein? Que parábola eu vou usar para comparar o reino de Deus, hein? Aí Jesus mesmo diz: é como um grão de mostarda, a menor sementinha, mas que quando planta, cresce e dá muito fruto, e as aves do céu vêm e repousam, se abrigam ali. A história conta que esse homem foi liberto quando Jesus estava entrando no barco para voltar novamente, porque Jesus foi lá única e exclusivamente para ministrar nessa vida. Você tem noção do valor de Deus por uma vida? Você tem noção do valor de Deus pela sua vida? A sua vida vale muito para Deus. A sua vida é muito importante para Deus. Talvez as pessoas não deem atenção a você. Talvez as pessoas não parem para te ouvir. Talvez as pessoas não tenham consideração com o seu problema, com a sua causa, com a sua dor, com o que você está passando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Existe uma pessoa que se importa com você. Existe uma pessoa que para te ouvir. E melhor do que isso, ele te ajuda a resolver todos os problemas da tua vida. Ele liberta você do que você quer ser liberto. Do que você apresenta a ele como uma dor e diz: eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser essa pessoa, eu sei que eu estou errando, eu não quero ser assim. Ele resolve. Quando nós vamos dando acesso para Deus entrar no nosso coração, Ele vai iluminando as áreas escuras do nosso coração e vai trazendo luz àquilo que estava nas trevas. Isso foi o que Jesus fez na vida desse homem. O que foi que Jesus fez? Jesus lançou uma sementinha. Quando o homem entra no barco, ele pede para ir com Jesus. Jesus diz: não, comigo você não vai. Eu não vou contigo, não vai. Você vai para sua casa. Opa! Você vai para sua casa, vai contar para eles o que aconteceu. Ou seja, Jesus, a Bíblia diz que aquele homem pregou em toda a região e muitas vidas foram alcançadas através daquela vida, ou seja, através da semente de mostarda que foi lançada. Entendeu? Não menospreza ninguém porque hoje está usando droga, não. Não queira ridicularizar ninguém porque hoje é um alcoólatra, ou porque vive em adultério, ou porque vive numa vida errada. Você pode sim
dizer para ele que é errado, que é pecado, que vai conduzir a ele à morte, mas você precisa, acima de tudo, querer ajudá-lo a sair dessa situação. Você precisa, acima de tudo, querer lançar o grão de mostarda. Jesus colocou em prática, praticando com a vida, a parábola que ele tinha ilustrado para os discípulos. Ele foi lá e lançou um grão de mostarda. Sabe como? O menor, ou seja, aquele que ninguém acreditava, é muito pequeno para crescer e ser uma árvore grande. Isso não tem condição. E Jesus vai lá e mostra, através daquela vida, daquele homem que vivia nos sepulcros, se cortando, se ferindo, se maltratando e ferindo pessoas também. Jesus vai lá e mostra que é possível. Olha, um detalhe: da noite para o dia, rapidinho, o homem já não era mais a mesma pessoa. Rapidinho ele já estava cheio de Deus. Agora, quer uma coisa mais interessante na mensagem? Jesus diz para ele assim, ó: vai para a tua casa e conta para os da tua família o que Deus fez na tua vida. Pare de viver querendo procurar mensagem para falar de Deus. Você é a mensagem de Deus nessa terra. Você é o testemunho do poder de Deus nessa terra. É você a pessoa. Você é a pessoa que Deus escolheu para demonstrar o poder dele. Você é uma vitrine dos milagres de Deus. Desde o seu nascimento, antes até de você nascer, você é um milagre. Olha o que Jesus disse: vai e conta o que Deus fez na tua vida. Pare de esconder das pessoas o que Deus fez na sua vida. Porque muitas outras vidas vão ser alcançadas através do que Deus fez na sua vida. Conte o seu testemunho, não se envergonhe do lugar que você viveu um dia. Você tem que olhar para o fruto de você hoje. Você tem que olhar para o fruto de você hoje. Conte para as pessoas. Isso fortalece as pessoas, porque elas se veem na sua história e elas acreditam e acreditarão que se Deus fez na sua vida, também fará na vida delas. Foi isso que Jesus disse. Jesus não disse: olha, agora tu vai ter que ir para a escola bíblica, tu vai ter que assistir 2, 3 cultos na semana, tu vai ter que fazer 7 dias de jejum, tu vai ter que subir o monte 40 vezes. Jesus disse: vai para casa e conta para os da tua família o que Deus fez na tua vida, o quanto Ele teve misericórdia de você. Você tem que entender que a graça de Deus alcançou a vida desse homem. A graça de Deus alcançou a vida dele. Jesus lançou ali como uma semente de mostarda. Jesus tinha acabado de falar, Jesus, e vai lá e pega a vida daquele homem. Sabe quem é essa vida? Essa vida é você. Você é pequenininho e ninguém acreditava. Ninguém dava nada por você e nem acreditava de onde você estava. Era impossível você sair. Mas o que eles não entenderam e não acreditavam e nem sabiam é que o semeador lançou uma sementinha. E por mais anos que tenha sido lançada para trás, quantos anos fazia que você estava perdidão no mundo? A semente já tinha sido lançada. E ela cresce e fica a maior árvore, muito grande, uma das maiores árvores, muito grande, que abriga até as aves do céu, ou seja, ela dá abrigo, ela gera alimento para as pessoas, lugar de refúgio, de repouso. Essa pessoa é você. As pessoas vão buscar repouso em você, as pessoas vão buscar refúgio em você, as pessoas vão buscar Deus em você. Por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. Não tem nada a ver com você. É quem habita em você. É quem está em você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. E o amor de Deus pela sua vida vai além do entendimento humano. As pessoas podem te
ignorar, pode fazer pouco caso de você, mas Deus está de olho na tua vida, Ele se importa com o seu problema, e assim como Ele veio em busca da vida desse homem, Ele sai em busca da sua vida para socorrer você, para ajudar você, para libertar você, para fazer de você uma pessoa melhor, para que você dê muito fruto para a glória de Deus. O amor de Deus alcançou a vida desse homem, a graça de Deus. Deus ministrou para esse homem única e exclusivamente o papo de Jesus. Nesse lugar foi somente com esse homem. Jesus não dirigiu a palavra mais para seu ninguém, foi somente para ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Não importa quantas pessoas tenham ao seu redor, o papo de Deus é com você. O papo de Deus é com você. Ele quer libertar você, Ele quer curar você, Ele quer sarar você, Ele quer que você dê muitos frutos para a glória de Deus. Então acredita no amor de Deus pela tua vida, que não para de trabalhar, que não tem hora, que a todo momento está em busca de resolver o teu problema. Ele trabalha ao nosso favor, é isso que a Bíblia diz. Ele trabalha, Deus trabalha ao nosso favor. Então creia no amor de Deus pela sua vida, porque assim como Ele atravessou o mar, enfrentou uma tempestade grande para libertar esse homem, livrar ele da situação que ele estava passando, resolver o problema dele de uma vez por todas, assim Deus faz.